Solidariedade ao povo de Abrantes de Camaçari. Muito obrigado, deputado. Deputado, líder da oposição, Zé Guimarães. Depois a gente volta a dar um minuto para todos os deputados. Senhor presidente... E para os líderes inscritos Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, esta terça-feira foi marcada pela tentativa do governo de votar na comissão especial a medida provisória 814 e na outra comissão especial aqui da Câmara, o PL 9463 de 2018. Deputada Alice Portugal, meus cumprimentos às baianas e os baianos. Pois bem, de que se trata essas duas matérias? O que é que o governo, nesse silêncio obsequioso aqui dentro, que não conseguem votar nada, que não consegue arrumar sua base para votar absolutamente nada aqui no plenário Ulisses Guimarães, vai numa comissão especial querer votar duas matérias que trata nada mais do que, nada menos, deputado Chico Alencar, da venda da Eletrobras, da venda do sistema elétrico brasileiro. E o que é mais grave, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares? A medida provisória 814 do governo, veio do governo, ela tinha 4 artigos, basicamente. O relator da matéria, o deputado Júlio Lopes, elaborou um PLV com 28 artigos, tratando de tudo, regulamentando tudo, transferindo tudo para o consumidor brasileiro. Tudo que você possa imaginar. Ou seja, nem o governo quis fazer uma lei, aprovar uma medida provisória que tratasse de tantas questões, como a questão da judicialização, a questão do abastecimento de gás, para as termoelétricas e por aí vai. E aí, o relator pega a medida provisória, estabelece uma negociação com as empresas do ramo e, a partir daí, quer votar uma medida provisória, um texto que é lesivo ao interesse nacional, aos interesses dos consumidores brasileiros. Eu nunca vi isso. O governo que está em fim de linha, que não reúne condições nenhuma, mas para dirigir o Brasil, quer votar lá na comissão especial a tal medida provisória 814. A mesma coisa aqui na Câmara, o PL 9463. É evidente que o governo quer fazer isso para tapar o rombo fiscal nas contas públicas. Lembram, vossas excelências, quando afastaram a presidenta Dilma, a base desse governo atual, que havia um descontrole das contas públicas, o Brasil não aguentava esse déficit fiscal existente. Lembram os brasileiros e brasileiras? Pois bem, agora, só em março, o déficit fiscal do governo atingiu mais de 25 bilhões de reais. E aí o governo quer vender a Eletrobras, um ativo estratégico do Brasil, nosso do Estado brasileiro, para tapar o rombo fiscal das contas públicas. Nesta mesma semana, senhor presidente, a dívida pública, os dados que estão colocados no site do Ministério do Planejamento e da Fazenda, pulou os dados desses 2 anos, a dívida pública saltou de 39% do PIB para mais de 52% do PIB. Ou seja, cadê a competência e a eficiência do bamba-bamba da economia brasileira, o ministro Meirelles? Quebraram o país, dilapidaram as nossas finanças públicas, impuseram um corte drástico às finanças dos municípios, o que é pior, aprovar a tal da PEC do teto, que impôs um duríssimo arroxo em nome de salvar as contas públicas brasileiras. Está aí o resultado. 2 anos de desaceleração econômica, de aumento da dívida pública, de ampliação do déficit fiscal,
de descontrole das contas públicas. E aí, o governo Temer ainda vai se reunir em São Paulo com o governador Geraldo Alckmin para dizer que a base do governo precisa ter um candidato de centro, de consenso, para poder enfrentar a disputa eleitoral. Este governo, que foi produto de um golpe, como dizem as pesquisas, está no chão, está de cócoras perante o mundo, porque não teve competência para recuperar a economia brasileira. A tal da equipe econômica que assumiu as finanças do Brasil, deu no que deu, não conseguiram, e o resultado agora é a quebradeira geral das empresas brasileiras. É o resultado desses 2 anos, são 13,7 milhões de brasileiros e brasileiras que perderam seus empregos. Lembram os brasileiros e brasileiras, quando aprovaram a reforma trabalhista aqui, muitos diziam que era para salvar o emprego, era para salvar as empresas, porque a reforma trabalhista ia permitir que os empresários pudessem reinvestir e gerar os empregos. Está aí o resultado. Na semana passada foi divulgado, são quase 14 milhões de pessoas que perderam os seus empregos com carteira assinada. Ou seja, a montanha, eu vou dizer uma frase, a montanha pariu, eu não vou dizer a frase para não ser descortês com o parlamento, pariu algo que as consequências são drásticas e são perversas do ponto de vista do povo brasileiro. Deputado Mandato, eu sou do Nordeste. Vossa Excelência não tem ideia do que está acontecendo lá. As principais obras totalmente paradas. Até a transposição do São Francisco, que era a obra mais importante, mais pedida, mais estrategicamente falando do ponto de vista da segurança hídrica da região, 2 anos apenas de 90% dela concluída no governo Lula e Dilma, fizeram apenas 2, 3%. E estará a obra com 100, com 200 empregados. Eram 11.900, 15 mil trabalhadores direto na obra. Ou seja, o governo não teve competência alguma para gerar a economia brasileira, quebrou o país e agora quer vender, doutor Manato, quer vender a Eletrobras para tapar o rombo fiscal. Em qualquer país do mundo, energia, gás, petróleo e água são ativos estratégicos da economia. Eu duvido que os Estados Unidos vendam qualquer um ativo desse. Aqui não, é vender tudo, é entregar tudo, em nome de salvar ao déficit que esse governo criou. Muito obrigado, nobre líder. Enquanto o deputado Chico Alencar se dirige à tribuna, João Campos, 1 minuto.